Cadê o meu querido Moura? Me abandonou, porra. Eu tava esperando a metralhadora dele ligada, cara. Bom dia, Mazola. Vamos começar a coletiva. Vamos lá. Bom dia, Mazola. Renan Tonê, podcast Futebol Show Rádio Mix. Lembro que na coletiva da época da pré-temporada ainda, você tinha falado que a responsabilidade seria toda sua. Passou uma semana do jogo contra a Ferroviária, a gente sabe que não era o resultado que você queria e imaginava que acontecesse, né? Nesse período, você conversou consigo mesmo para tentar entender o que faltou para o Ituano e se a partir de agora muda a chavinha, se você realmente vai passar essa responsabilidade, vai dividir essa tarefa daqui para frente? Bom, primeiramente, queria agradecer a presença de vocês todos aqui. Só um minutinho, professor, está do seu lado, porque coloca o microfone mais próximo dele, porque senão ficou mal. Desculpa. Vamos lá. Primeiramente, eu queria esclarecer uma situação com todos. Eu não sei se todos estão aqui, mas a minha coletiva não aconteceu pós-jogo Ferroviária, por uma falha de comunicação interna do clube, não minha. Em momento algum eu fujo das minhas responsabilidades. E em momento algum eu soube que haviam 5 veículos de comunicação de Itu lá, em Araraquara. Ok? Então, não me acusem de falta de responsabilidade ou de dar cara num momento difícil como foi, porque eu não tive autorização para fazer a coletiva, eu não fui comunicado que teria coletiva. Ok? Claro, esclarecido? Em relação à sua pergunta, eu não fujo de maneira alguma as minhas responsabilidades e nem mudo o meu discurso. A responsabilidade do Ituano ter subido é toda minha, não necessariamente a culpa. Ok? Só para dar uns números aqui para vocês, que nessa semana nós tivemos uma semana muito dura. Nós sentimos muito o golpe de não ter conseguido o acesso, principalmente pelos 2 jogos que nós fizemos contra a Ferroviária. O de Itu, com certeza, o resultado nos machucou muito, foi muito injusto. E o de Araraquara, tudo que aconteceu no jogo, a ferida foi dobrada, né? Mas, como você bem questionou, essa semana foi uma semana muito dura para todos nós aqui e para mim em especial. Por quê? Além de eu ter assumido toda essa responsabilidade na 2, que no meu modo de entender, quando assim o treinador tem que assumir, eu também procurei ver não só as coisas ruins que aconteceram, o que nós teríamos que melhorar, o que nós teríamos que mudar. Eu também fui buscar alguns números, que os números não mentem, né? Subiram as 2 melhores equipes da 2, as que mais pontuaram subiram. Então a justiça foi feita. Em mais um ano, na 2, o Ituano fica em 3º lugar. Só que ao contrário do ano passado, os números desse ano foram muito melhores na competição. Então, mesmo a gente não conseguindo o acesso, porque mais uma vez, muito provavelmente, nós perdemos o acesso para o campeão do campeonato, acho muito difícil a Ferroviária deixar escapar esse título. Mas os números foram muito melhores do que o ano passado. E já aproveitando esse embalo, e esse é o motivo único, exclusivo, de eu continuar acreditando nesse ano, nesse projeto, é que desde da minha saída aqui em 22, que foram 2 anos fantásticos, 21 e 22, mesmo em 22 eu saindo na 17ª rodada da Série B, depois da minha saída, 15 dias depois, chegaram os 9 jogadores que eu tinha pedido antes do campeonato começar. E aí deu no que deu. Certo? Depois desses anos dourados,
que o Ituano passou, 23, 24 e 25, o Ituano mais perdeu do que ganhou. O aproveitamento em 23 foi 34,5%. O aproveitamento em 24, que foi um ano da maior catástrofe desse clube, foi de 28%. Foi o time que mais perdeu no Brasil. Em 25, mesmo Mazola Júnior voltando para cá com o time já montado, o grupo já totalmente montado, o aproveitamento foi para 45%. E o Ituano já o ano passado, mesmo apenas uma, mas mais ganhou do que perdeu. E esse ano, nós estamos com 54% de aproveitamento, dos quais, em casa, nós temos 71% de aproveitamento. E nós, esse ano, ganhamos muito mais do que perdemos. Então, para um bom entendedor, e para quem gosta de números, né, é notório que o Ituano volta a ter uma época positiva, como não teve nos últimos 3 anos. E eu acho que aí também é mérito desse trabalho que está sendo feito. Então nem tudo está errado aqui, pelo contrário. Tem muito mais coisa certa aqui esse ano do que errada. E isso é que nos motiva a continuar acreditando nesse trabalho. O Ituano teve um ganho esse ano muito grande nos seus processos internos, muito menos lesões musculares, muito mais rendimentos físicos, e eu acho que o Ituano, na grande maioria dos jogos, tirando o jogo do Osasco e o jogo do 15 de Piracicaba lá no quadrangular, o Ituano, desses 28 jogos que fez esse ano, apenas em 2 jogos não apresentou bom futebol. Se eu estiver enganado, que os críticos continuem a me criticar. Mas como os números não mentem, e eu acho que é uma visão geral, em que em 28 jogos esse ano, o Ituano teve apenas 2 jogos em que não jogou bem. Eu acho que é um ganho muito grande e são números que nos fazem continuar acreditando que esse ano será muito melhor do que os anos que passaram. Mazola, bom dia, Letícia da TV Tem. Ainda nessa linha, mas só para reforçar mesmo seu posicionamento, como você disse, não vai voltar atrás em assumir responsabilidade por você fez na A2, mas a gente lembra também que na A2 você chegou a cravar, o Ituano vai ter acesso. Agora para a Série C do Brasileiro, você também crava o resultado do Ituano? Eu já falei sobre isso. A Série C, o sarrafo sobe muito em relação a A2. O sarrafo subiu muito na Série C. Eu acho que nós temos que dividir a Série C em três fases. Nessa primeira fase, nós temos condições, sim, e vamos brigar por classificação. Não vamos esquecer que esse campeonato tem um fator decisivo em quem sobe e quem não sobe, que é a abertura da janela. E ao contrário do ano passado, em que a janela abriu, faltavam 8 rodadas para acabar a primeira fase, esse ano a janela vai abrir e vão faltar apenas 5 rodadas para acabar a primeira fase. Isso pode ser um fator decisivo para quem vai subir ou não. Não vai ser para quem vai classificar, mas vai ser para quem vai subir ou não. Haja visto o ano passado, as equipes que se reforçaram na janela foram as que subiram. A única que se reforçou muito na janela e não subiu foi o Guarani. Então existem essas situações durante a competição que não vai depender só da gente. Mas, pela primeira fase, eu tenho certeza que o Ituano vai classificar esse ano ao contrário do ano passado. Mazola, boa tarde, Gabi Bandeiras do GE. Você falou agora da janela. Na sua visão, quais peças ainda faltam para o Ituano? Porque o Ituano se reforçou para A2 e mesmo assim não conseguiu o acesso. Então, algo falta e na sua visão, quais são essas peças que
vai precisar para reforçar o Ituano agora? A princípio são situações que estão crônicas, né, desde o ano passado, e nós não conseguimos resolver esse ano, que é a parte da armação da equipe, né? Todos os nossos meias não conseguiram ter uma regularidade, certo? E nosso time tem muito problema nesse sentido, de criação, no jogador criativo, de um armador, vamos dizer assim. E na frente, na linha da frente, que nós carecemos de mais um ou dois atacantes do lado do campo, né? Independente disso, outro número interessante, na grande maioria dos jogos, o Ituano teve acima de 25 ações no último terço do adversário e não teve a eficácia que esse volume nos daria, ou nos deu, tá? Mas nós ainda estamos esperançosos que essa fase muito ruim dos nossos principais atacantes deva passar, e quanto mais rápido for, melhor para nós. Os meninos estão trabalhando muito, são muito sérios, são grandes profissionais, e a gente espera que essa fase negativa deles possa passar já domingo contra o Confiança. Mazola, boa tarde. Renato, Rádio Cidade FM. Claro que depois desse período todo, né, de trabalho seu desde o ano passado, bateu na mesma trave, né, dentro do Campeonato Paulista Série A2. E aí vem a pergunta, né, que o torcedor, a gente acompanha nas redes sociais e manifestações também fora as redes sociais. O Mazola continua, Mazola vai dar o treino no sábado, como é que foi a sua conversa e o que a diretoria também falou com você a respeito dessa a volta à Série A1? Ainda bem que são poucos, né? Ainda bem que são poucos e na sua grande maioria se escondem atrás das redes sociais, né? Aqui no estádio, na cidade, eu não tive contestação nenhuma, pelo contrário, total apoio e total confiança no trabalho do treinador que aqui está, e os números dos últimos anos não mentem, né? Nos últimos 6 anos, em três que foram de sucesso, o treinador era o mesmo, né? Mas a gente entende a crítica do treinador, do torcedor, até porque o torcedor é passional, o torcedor muitas vezes vai no calor do resultado para depois escutar o comentarista, para depois ele fazer a análise dele. Isso é normal, nós já estamos habituados a isso. Mais uma vez, que fique bem claro, eu só estou aqui porque eu quero estar aqui e as pessoas querem que eu esteja aqui. Quem manda? E ao contrário do ano passado, que eu cheguei a botar meu cargo à disposição 3 vezes, esse ano, até o momento, eu não vi motivo para eu sair do projeto, porque o time joga bem. O time joga bem, o time cria inúmeras situações de gol. Esse ano, uma situação inédita na minha carreira, nunca nenhum time meu perdeu 3 pênaltis numa temporada. E nós nem acabamos a temporada e já perdemos 3 pênaltis. Então são situações, Renato, que me fazem a não pedir demissão, como eu fiz o ano passado. Não colocar meu cargo à disposição. Eu me sinto muito bem aqui, eu tenho uma sensibilidade, eu sou muito sensitivo em relação ao vestiário, que eu frequento o vestiário há 52 anos, não são há 5 meses nem 5 anos, são 52. Então eu tenho o cheiro do vestiário, a saber se o vestiário está comigo ou não, a saber se a diretoria está comigo ou não, porque se eu sentisse que esses 2 setores do clube não estivessem comigo, eu já ia embora. Até porque eu não tenho multa rescisória aqui. Eu não tenho multa rescisória aqui no Ituano. E eu estou dando a cara e trabalhando muito para este clube, porque eu tenho uma ligação muito grande com esse clube. E o principal, eu tenho uma ligação muito grande com os donos e com a cidade de Itu. Então, nós temos certeza que não é o momento
E seria muito pior para o clube se eu saísse daqui. Ou se o clube me botasse para fora. Seria pior do que a minha continuidade. Até porque os números estão aqui. Há 3 anos, o Ituano não tinha esse aproveitamento que está tendo este ano. Né? Isso sem falar que esse ano é o ano mais difícil da história dessa gestão, em termos financeiros. E nesses momentos de dificuldades, talvez o melhor treinador para o Ituano seria eu. Porque assim como a diretoria está investindo, eu também estou investindo bastante nesse projeto esse ano. Certo? Então, para esse pessoal aí da rede social, que são poucos, os números dizem. Agora, se eles acharem que o problema sou eu, é só vir aí falar com a diretoria, que eu saio na hora, não tem problema nenhum não, meu amigo. Eu saio na hora. Eu não vou ser, de forma alguma, o problema para o Ituano. Nunca fui e nunca serei. Pelos números aqui, nos últimos 6 anos, eu tenho sido muito mais solução do que problema para o Ituano. Mazola, boa tarde. João Ferretti, Rádio Cidade FM também. O cenário para a Série C é um pouco parecido com o do ano passado, né? Essa eliminação na semifinal, esse sentimento de que bateu na trave, de que foi por um jogo ou um momento, é muito parecido. E ficou aquela sensação de uma temporada melancólica no passado ali, o time meio se arrastando, não conseguia superar a terra arrasada de não ter subido. O que fazer de diferente neste ano, na sua opinião, para que não aconteça a mesma coisa e a temporada acabe cedo como acabou a de 2025? O time esse ano é totalmente diferente, né? O grupo é totalmente diferente. E aquilo que aconteceu ano passado, a gente, na maioria dos jogos, a gente não jogou bem, né? A gente não mereceu ganhar, a verdade é essa. Já vamos começar pela 2, né? Já foi o que foi no jogo da Ferroviária, do jeito que foi, né? E depois da semifinal contra o Capivariano foi muito melhor que a gente nos 2 jogos, ao contrário desse ano. A Ferroviária não foi melhor que o Ituano em nenhum dos 2 jogos, né? Então já começamos a ser diferente por aí, né? E mesmo esse ano a gente faz mais pontos e tem mais vitórias na 2. Série C. Vocês viram aí o jogo do Ipiranga, né? Viram o que aconteceu de novo, né? Aí eu faço uma pergunta: jogamos mal? Criamos bastante chance, né? Perdemos outro pênalti de novo, né? E aí a gente toma 2 gols nos finais dos tempos, né? O que nós vamos fazer de diferente? É tentar podar a ter um aproveitamento maior e cessar esses gols que nós estamos tomando. Nós estamos tomando muito gol para o meu gosto, né? Se eu não me engano, de 28 jogos nós tomamos 31 ou 32 gols. É muita coisa. Vamos mudar o sistema defensivo, vamos mudar as peças, estamos tentando de tudo para que o nosso aproveitamento lá na frente seja melhor, que a gente possa começar a fazer os gols, porque nós estamos criando muito. A partir do momento que a gente começar a botar a bola para dentro, com certeza vai nos dar uma sustentação defensiva, espero eu, melhor. E aí a tendência é que a gente faça um campeonato melhor na Série C do que foi feito ano passado, assim como foi a 2 esse ano. Mazola, falando sobre torcida, né? Você citou a rede social aí na pergunta do Renato. Isso é em todo lugar, não é só aqui no Ituano. A rede social serviu para dar voz a um bando de imbecil, de vagabundo e de mau caráter, que se esconde atrás da rede social. Ao contrário como era antigamente, que o torcedor vinha no estádio e criticava o treinador, xingava o treinador, brigava, batia, hoje eles se escondem tudo nessa tal de rede social aí, que por sinal eu nem vejo, nem quero saber. Eu quero saber do torcedor que está aqui no campo, aqui, ó, que vem aqui no campo, me xingar, me aplaudir o meu time, criticar o jogador que perdeu o gol, criticar o goleiro que tomou o gol.
Esse aí eu dou valor. Agora essa galera da rede social aí, para mim, não soma nada. Falando sobre esses torcedores, no jogo da Ferroviária, você fez um comentário depois do jogo aqui contra o Maringá, que soou até de forma adversa, né? A gente esteve lá em Araraquara e durante o jogo todo a torcida cantou contra você e no final do jogo o coro aumentou. Ótimo. Você teme que isso aconteça aqui, até porque o seu comentário não foi somente destinado ao torcedor da Ferroviária naquele dia, né? Você falou das duas situações, teve a resposta do torcedor da Ferroviária, e agora falando aqui do Novelli, você teme que isso se volte contra você também? Rapaz, existe o jogo jogado, existe o jogo falado. A minha intenção quando eu falei aquilo era exatamente essa. Quando eu chamo para mim toda a responsabilidade. Por quê? Você percebeu que a torcida da Ferroviária, os poucos que foram lá também, não vai achando que foi muita gente, não. A minha ideia era que fosse mais gente lá. Sabe por quê? Se a gente sai na frente, a torcida da Ferroviária ia jogar contra a Ferroviária. Essa foi a ideia. Era provocá-los mesmo, a ir no estádio. Porque se a gente sai na frente, eles iam jogar contra o time. Eu conheço aquilo ali. Eu sei como é. E a torcida jogando contra, aquela equipe não tem sustentação emocional para segurar a bronca. É um time de garotos que não estão acostumados a jogar com campo cheio. É um time de garotos que tem 4, 5 líderes que não tem perfil agressivo. Entendeu qual foi a jogada? E foi ótimo que a torcida da Ferroviária me xingou. Foi ótimo. Sabe por quê? Porque não ofendeu nenhum jogador do Ituano. Eles esqueceram do nosso time. Então isso deu uma tranquilidade para a gente jogar tranquilo. Entendeu? Essa foi a jogada. E eu não estou minimamente preocupado se o torcedor vier aqui no estádio me ofender. Vai ser difícil, porque o Ituano está jogando bem. Vai me ofender por quê? E a minha cobrança em relação ao torcedor do Ituano para vir no estádio, né? Eu acho que deu efeito, porque tinha mais de 3 mil pessoas aí. Há quanto tempo não se botava 3 mil pessoas no Novelli? E quem esteve aqui no Novelli, eu tenho certeza que saiu frustrado com o resultado, lógico. Mas o time jogou bem, meu. Não tem o que criticar ali o treinador e os jogadores. O Ituano fez um grande jogo contra a Ferroviária, meu. Contra o melhor time do campeonato. Então, sinceramente, meu irmão, eu não acredito que vou ter essa resposta da torcida do Ituano. Sinceramente. E a torcida da Ferroviária, aconteceu aquilo lá, foi proposital. A minha fala foi proposital mesmo. É que fosse mais gente, porque se a gente saísse na frente, aquela torcida ia jogar para eles, ia jogar contra eles. Entendeu a jogada? Ao ponto que eu tenho informações de dentro do campo, né, que é ali que interessa, a hora que saiu o pênalti, os jogadores das Ferroviárias falaram assim: então não estava tão errado nessa situação, né? Mas deixa eles me xingar, não tem problema nenhum. Não acredito, sinceramente, não acredito que isso vai acontecer com o torcedor de Ituano. Obrigado, Mazola. Bom descanso. Boa tarde a todos.